Olá, eu sou Jorge Roberto de Almeida e pertenço ao Lions Clube de Brusque, berço da fiação. O objetivo desta apresentação é o de repassar algumas dicas importantes para o desempenho da função de secretário do clube. A maioria delas tem a ver com as atividades estatutárias para a função, e elas serão apresentadas para ilustrar algumas das dicas. Não é complicado realizar as tarefas do secretário, mas uma das condições básicas é ter disponível um computador e conhecer o básico de algum editor de texto, como o Word, por exemplo, para produzir os documentos sob responsabilidade da função. Dispor, se possível, de uma impressora também é importante. Na sua inexistência, um pendrive para gravar os arquivos produzidos e levar para impressão em uma loja também resolve. Para repassar aos associados os documentos e informações, é importante saber utilizar o e-mail e o WhatsApp. O trabalho do secretário deve começar imediatamente após ser eleito, mesmo que ainda não tenha sido empossado e assumido o cargo. Deve verificar com o atual secretário se os diretores eleitos já foram informados no site de Lions Internacional, MyLCI, conforme estabelecido em uma das atividades do Estatuto. Se ainda não informados, acompanhar a efetivação deste procedimento antes que se encerre o mandato do atual secretário em 30 de junho, já que o secretário só terá acesso ao sistema para fazer os registros sob as suas responsabilidades se já estiver previamente informado na função. Se isso tiver que ser feito após o término do mandato da diretoria atual, o novo secretário só poderá solicitar que os diretores sejam informados através do preenchimento e envio para a Lions Internacional do formulário de código PU. Enquanto não cadastrados, nada podem fazer de registro no sistema MyLCI e MyLions. Se você ainda não tiver tido acesso a estes sistemas, já que são abertos para acesso de qualquer leão, independente de estar ocupando ou não função, de imediato deve se cadastrar, acessando as páginas de Lions Club. Também é desejável que se tenha prévio conhecimento do Estatuto e dos regulamentos vigentes em seu clube, pois é nele que estão descritas todas as atividades inerentes aos cargos da diretoria. Havendo estatuto, se deve verificar se ele está registrado no cartório de registro de títulos e documentos do seu município e se está ainda atualizado com o modelo oficial de Lions Internacional, conforme estabelece outra atividade da função. Se o clube tiver um assessor de estatuto e regulamentos ou um assessor jurídico, verificar com eles a existência deste documento. Se não tiver estes assessores, verificar a sua existência com o contador do clube. Se não existir um estatuto e regulamentos, obter um modelo oficial junto à assessoria de estatuto e regulamentos ou assessoria jurídica do distrito para iniciar o processo de construção dos documentos, devendo ambos, estatuto e regulamentos, serem aprovados em assembleia de associados convocada para esta finalidade. Um companheiro leão que seja advogado ou um contador pode auxiliar nestas tarefas. Notar que o clube, para atuar em sua comunidade, precisa estar devidamente regularizado, conforme estabelece o Código Civil, no que tange às normas para a constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas sem fins lucrativos, onde se inserem os clubes. Outra prévia preocupação é o de verificar se as providências para o registro da ata de posse da nova diretoria já estão sendo tomadas, conforme a atividade atribuída.
É desejável que a solenidade de posse da nova diretoria ocorra ainda dentro do mês de junho, já que existem cartórios que pedem prazo de até 30 dias para entregar o documento registrado. Sem este documento registrado no cartório do município, os dirigentes não podem fazer movimentações financeiras, já que precisam estar regularizados como gestores do clube junto aos bancos para movimentações dos seus recursos depositados. Então, em resumo até aqui, do que é desejável acontecer até mesmo antes da posse do secretário da função. Já agora, devidamente empossado na função, é importante verificar a correção dos dados dos associados cadastrados em Lions Internacional, com base em relatório obtido junto ao secretário anterior, para providenciar as devidas correções no sistema. Caso não tenha conseguido o relatório e já esteja cadastrado na função de secretário, acessar o sistema MyLCI e ir para a função de relatórios e obter o de associados. Lembrar que os dados são individualizados e não devem ser expostos aos demais, e que um mesmo e-mail não pode ser utilizado no cadastro Lions por 2 associados. Os e-mails devem ser individuais e não compartilhados. O secretário deve providenciar a emissão das carteirinhas de associados junto ao MyLCI. Estas carteiras identificam os associados caso queiram fazer visitas a outros clubes, seja no Brasil ou no exterior. No Brasil, não é usual se exigir, mas no exterior, normalmente sim. Conforme seja pré-estabelecido o calendário de reuniões gerais ordinárias, sejam elas de trabalho ou festiva, e de reuniões dos membros da diretoria, dentro dos prazos estabelecidos nos regulamentos, se deve emitir os respectivos editais de convocações aos associados. O edital deve informar a data, o horário de início, previsão de término, local de realização e sumário dos assuntos que deverão ser tratados, ou seja, a pauta da reunião. O secretário deve também auxiliar o presidente no preparo do roteiro da reunião. O roteiro é um documento que relaciona a sequência das ações da reunião, especificando quem são os seus atores, os tempos de exposições e debates previstos. Normalmente, a sequência simplificada é abertura, invocação a Deus, informes dos diretores, pauta da presidência, palavra livre e encerramento com oração pelo Brasil e convocação para a próxima reunião, data, horário e local. Todas as atas de reuniões, sejam de Assembleias Gerais ou de diretoria, devem ser preparadas pelo secretário. Elas devem focar, principalmente, as decisões tomadas e sintetizar os debates dos assuntos e das palavras livres. Existem vários modelos de atas. Ela é fundamental para resgate das decisões tomadas e para evidenciar o funcionamento normal do clube. Lista de presença pré-impressa, contendo os dados da reunião e os nomes de todos que devem participar, seja nas assembleias ou nas reuniões de diretoria, deve ser utilizada para obter as assinaturas dos participantes. Estas relações de presenças devem ficar anexas às respectivas atas de reuniões. Caso tenha participação de outros associados nas reuniões de diretoria ou de convidados nas assembleias, listas de presenças complementares devem ser elaboradas e assinadas pelos participantes.
Elaborada a ata, ela deve ser encaminhada a todos os diretores e associados para as prévias críticas e correções de texto. Tendo o retorno dos associados, verificar se implementa ou não as correções sugeridas e informar a quem as solicitou. Finalizado o prazo concedido para críticas, emite a versão final, aponha-se a sua assinatura e a do presidente. Dado o prévio conhecimento do texto final a todos os associados, na próxima reunião ordinária, solicita ao presidente para verificar se os participantes dispensam a sua leitura. Todas as atas devem ter seus teores aprovados em assembleia dos associados. Lembrar que o edital de convocação, a ata e a lista de presença devem compor o livro de atas. Este livro comprova, junto aos cartórios, o funcionamento normal e regular do clube. Normalmente, ele é solicitado quando da apresentação do requerimento para registro da ata de posse da diretoria ou para revisões do estatuto e dos regulamentos. Algumas outras atividades devem ser exercidas pelo secretário. Vamos destacar algumas. Os diretores do clube, em especial o secretário, devem participar das reuniões do Comitê Consultivo da Governadoria, por serem membros ativos delas. Nestas reuniões, são destacados os serviços realizados, a movimentação dos associados e as contribuições previstas para a Fundação Internacional. Elas são conduzidas pelos presidentes de divisões ou de regiões, sendo preliminares preparatórias para as reuniões do gabinete do distrito, onde as avaliações das metas do distrito são efetivadas. O secretário do clube é a porta de entrada e de saída das demandas originadas no distrito múltiplo e em lais internacional. Vários comunicados e solicitações são recebidas e devem ser despachadas junto ao presidente e tomadas providências decididas, além de serem comunicadas aos associados quando pertinentes. Também é através do secretário que correspondências outras dirigidas ao clube são recebidas e as eventuais respostas preparadas e expedidas. Mensalmente, o secretário tem que informar a Lions Internacional a movimentação de associados. Até o dia 7 de cada mês, acessar o sistema MyLCI e enviar o relatório informando que não há movimentação de associados. Se depois de enviar este relatório for necessário fazer alguma baixa, entrada ou alteração em registro de associado, se pode fazer sem qualquer problema. Mas estes registros não são constantes. Desta forma, como tem que ser informado todos os meses as movimentações de associados, e mesmo que não existam alterações, usamos esse procedimento como rotina. Se antes do dia 7 já for acessado o cadastro de associados para implementar alguma alteração, o comando de relatório de não movimentação já não mais estará disponível para ser acionado. A responsabilidade pelo planejamento dos treinamentos internos ao clube compete ao primeiro vice-presidente eleito. No entanto, deve o secretário colaborar com este propósito, providenciando treinamento prático ao associado que lhe for substituir no próximo ano leonístico. Sendo este procedimento efetivado, o substituto terá mais facilidade na execução das suas tarefas. Este treinamento prático é como se faz nas empresas quando um novo empregado vem para aprender a função de quem ele vai substituir. É fazendo as coisas juntas, explicando e tirando as dúvidas, que o que entra terá mais facilidade na função. Para encerrar, fica o seguinte lembrete para o encerramento do mandato.
Se você cumprir as atividades estabelecidas para a função de secretário, com certeza a sua gestão será vitoriosa e em muito contribuirá para o sucesso do trabalho de toda a diretoria e do próprio clube em suas finalidades. Nos meses iniciais, podemos ter algumas preocupações e dúvidas, mas logo elas serão eliminadas com a sequência dos trabalhos mensais. Eu fico à disposição para auxiliar no que for possível, para tirar eventuais dúvidas e para encaminhar algum modelo que seja necessário. Agradeço a sua atenção e paciência em me ver e ouvir. Sucesso a você!